Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhece, é sua primeira vez aqui no canal, eu me chamo Nicolas Gerardi. A proposta desse canal aqui é apresentar sobre alguns estudos, tópicos que eu tenho estudado, algumas experiências, histórias que eu acredito ser interessante para compartilhar com você. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, gostou do canal, tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários, ou você pode mandar uma pergunta lá no Ask Arata também. O mínimo para mandar a pergunta é 21 satoshis, então bem baratinho, pode mandar lá que eu vou dar uma olhada. Se for interessante o conteúdo, eu provavelmente vou estar fazendo um vídeo, tá? E o tópico do vídeo de hoje é por que você deveria ler mais, tá? Eu dividi em três tópicos e para quem viu meu vídeo de introdução, da minha apresentação da minha história, eu comecei a ler porque durante a faculdade, quando eu entrei na faculdade e percebi que os professores eram uns bostas, e eles não passavam conteúdo, eu basicamente ficava muito tempo livre, tinha muito tempo de sobra para estudar o que realmente importava, eu comecei a pegar livro para ler. E foi algo que realmente me ajudou muito. Então, se você não tem o hábito de ler, se não é algo natural para você, a primeira dica que eu vou dar para você, a primeira coisa que eu recomendaria você fazer é ter uma meta. Então, por exemplo, você pode dividir tanto por dia, por mês ou por ano, tá? Mas lembrando, tem uma meta. Ah, hoje eu quero ler 10 páginas, ou eu quero ler sobre tal assunto. Não importa. O importante é você estar atualizado, você ter uma quantidade base que você vai ler, tá? Por dia, por mês, por ano. Então, tente definir uma meta para você próprio de quanto você vai querer estar lendo, quanto você pode ler durante o tempo disponível durante o seu dia, tá? Isso não precisa ser necessariamente apenas livros, livros físicos, tá? Pode ser notícias, pode ser conteúdo, como eu coloquei aqui, que eu vou explicar mais para frente, explicar o que eu quero dizer, tá? Então, coloca uma meta para você e tenta seguir ela. Mas lembra que provavelmente não é todo dia que você vai conseguir seguir essa meta. Então, você tentar ler pelo menos uma quantidade mínima por dia já é o suficiente. Segunda coisa, seja seletivo, tá? Qualidade é melhor do que quantidade. As duas são características muito boas, são qualidades em si própria. Mas na questão de livro, quando alguém fala para você, você pode ler o que você sente à vontade, o que você gosta, se você quer ler romance, se você quer ler historinha, cara, besteira, você não tem que ler tudo que está na sua frente. Primeiro que você não tem tempo para isso, e segundo que a maioria das coisas que você pegar para ler vai ser porcaria, vai ser besteira, não vai agregar nada, nenhum conhecimento, nenhum valor na sua vida. Ficar lendo Harry Potter e Percy Jackson, sei lá, a vida inteira, não vai te levar a lugar nenhum, tá? Você precisa sair um pouco desse leque. Não estou falando que você não tem que ler, tá? É totalmente diferente. Até porque leitura é um hobby, praticamente. Então você tem que se sentir bem fazendo, não se sentir obrigado. Ah, vou ler porque eu preciso, enfim. Apesar de que se forçar também é positivo, querendo ou não, tá? Então, um aspecto importante depois que você já está um tempo acostumado com o hábito de ler, cara, seleciona bem os livros que você vai ler. Não pega qualquer porcaria para ler, não, tá? Seleciona livros bons, livros clássicos, recomendo muito, que realmente vai te dar um repertório, vai te dar uma bagagem intelectual maior, tá? Terceiro ponto, autoridade. Eu falo bastante de autoridade nos vídeos, mas nesse caso, o que eu quero dizer quando eu falo de autoridade? O importante, primeira coisa, quando você pega um livro para ler e tenta extrair algo de positivo disso, é a sua interpretação. Quando você pega um conteúdo, independente do livro, tá? Você tem que tentar pegar e fazer uma interpretação de acordo com a sua vida. Então, do que aquilo encaixa para você no seu cotidiano, tá? Na questão de trabalho, amigos, relacionamentos com a família, relacionamentos amorosos, enfim. Esse é o mais importante, você fazer a sua própria interpretação e aplicar isso no seu cotidiano, tá bem? E
Obviamente, tem os dois tipos de conhecimento, conhecimento teórico e conhecimento prático. O conhecimento teórico é o que você tem de só ler os livros, aquele conhecimento bruto de que você leu e conhece, tem uma certa perspicácia sobre o assunto, mas de certa forma um pouco mais raso, tá? E o conhecimento prático é totalmente diferente. O conhecimento prático é aquilo que você realmente interpretou e colocou em jogo, colocou para praticar no seu cotidiano e aquilo que você tem de repertório, tá? E conhecimento prático, obviamente, é muito mais valioso do que conhecimento teórico, de longe. E quando você começa a aplicar esse conhecimento prático no seu dia a dia, voltando ao ponto de autoridade, é quando você começa a ganhar certa autoridade ao falar com outras pessoas. E até um ponto que eu vou falar mais pra frente aqui no vídeo. Principalmente se você for jovem e você já tem um pouco de experiência, um pouco desse conhecimento prático aplicado de fato, você passa a ter mais autoridade perante a percepção das outras pessoas, tá? Agora, indo para o próximo conteúdo, de consumir conteúdo, basicamente eu recomendaria para você, você precisa consumir mais conteúdo. Eu não estou falando na questão de você ter que ler mais, tá? Mas sim consumir conteúdo. E o YouTube aqui é a maior plataforma de conteúdo do mundo. Você consegue consumir vídeo de tudo que é tipo, sobre livros, sobre estudos, sobre treinos. Você consegue virar praticamente um profissional só consumindo conteúdo, aprender mais do que qualquer faculdade no mundo inteiro, só assistindo alguém que é especialista e tem um conhecimento prático muito elevado. Você consegue aprender muita, muita coisa mesmo. Então, na questão de consumir conteúdo, dependendo a quantidade que você consome, claro, pensando que o conteúdo seja de qualidade, tá? É melhor do que você se preocupar com a qualidade do que você consome. É um ponto que você precisa levar em conta, tá? E daí vai para os criadores de conteúdo. Inclusive, quando você passa a criar conteúdo sobre o que você experiencia, sobre o que você está aprendendo, você começa a ganhar também certa autoridade, tá? E na questão de você consumir conteúdo, o que eu falaria para você é escolha um nicho. Se você gosta de livros, pega alguns canais que você acha interessante, a abordagem que eles trazem para você, se acha legal, e começa a ver esses. Deixa focado só nesses. E passar horas consumindo esse conteúdo. Se você quer aprender sobre algum tipo certo de livro, sobre algum certo tópico que você está estudando para concurso, para alguma matéria na faculdade, se você quer aprender mais sobre Bitcoin, cara, escolhe um nicho, pega alguns canais que são bons, tem um conteúdo bom e passa horas consumindo esse conteúdo. E daí isso que eu quero dizer quando eu me refiro à quantidade, tá? Obviamente, você não vai querer um conteúdo qualquer, sem qualidade, mas quando você escolhe esses conteúdos e passa a consumir horas, você vai ganhando uma abordagem prática naquele aspecto, certo? Então é isso que eu quero dizer quando eu falo sobre você consumir uma quantidade maior do que se preocupar mais com a quantidade do que a qualidade, tá? Indo agora para os extras. Basicamente, no Brasil, cara, se você lê mais, se você consome conteúdo bom, você estuda horas num conteúdo e você passa a ter uma percepção, uma abordagem, um conhecimento maior, você está basicamente muito acima da média. Pelo menos aqui no Brasil. No Brasil não é difícil ser acima da média. Eu até coloquei aqui 83 de QI, interrogação. Porque é isso. É basicamente isso, tá? Enfim, sem entrar em muitos detalhes. Não é difícil ser acima da média no Brasil. Se você tem um repertório básico, mas com uma base sólida, cara, você está acima de pelo menos 95% do pessoal no Brasil. Porque, principalmente se você for jovem, tá? Então aproveita disso. Sendo jovem e tendo um repertório forte,
você ter um conhecimento forte de alguns assuntos de que você domina de verdade, cara, você tá pelo menos 99% acima, tá? E daí, isso vai mudando. Na questão de livros que eu coloquei aqui, grupo de estudos, cara, na minha opinião é besteira. Cara, você tem que dar um enfoque maior na sua individualidade. Então, naquilo que realmente é bom para ti. Você consumir conteúdo, você ler aquilo que realmente vai trazer um valor para sua vida, tá? Então, não entrar, sei lá, em um grupo de estudos para fazer uma leitura, fazer um estudo do livro de Machado de Assis. Porra, o que isso vai trazer para sua vida? Você não é um conhecimento prático, não tem uma abordagem prática. Claro, é um hobby para muita gente, mas se você está procurando algo mais prático para ser aplicável no que você realmente precisa, cara, esse não é o melhor caminho, tá? Então, você precisa rever isso, tá? Separar o que é hobby para você, que realmente você vai fazer como algo para passar um tempo, se ficar mais relaxado, espairar um pouco, né? E aquilo que você realmente quer aprender para ter uma abordagem prática, ok? E no contexto geral, como eu falei, ser fora da média é muito fácil, principalmente aqui no Brasil. Se você tem um conhecimento elevado de certo assunto, tá? Se você tem uma abordagem muito boa, se você já consumiu dezenas de horas de certo conteúdo, tá? Então, por exemplo, no caso de Bitcoin, existe milhões de canais de Bitcoin, mas na minha visão é melhor você pegar um canal, por exemplo, Bitcoinheiros, cara, eles têm milhares de horas de conteúdo. Você pode começar desde o zero e maratonar todos os vídeos. Você vai ter um entendimento tão melhor, mas tão avançado do que a média, que você vira praticamente uma autoridade no assunto, tá? Só de consumir horas de conteúdo. Então, aproveita disso. E outro ponto é, esteja rodeado de pessoas melhores que você. Porque quando você é aquele ditado, né? Se você diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. É bem basicão, mas é verdade. Se você anda com cinco ladrões, provavelmente você vai virar o sexto ladrão. Se você anda com cinco milionários, você vai virar o sexto milionário. Você entendeu? Mas, cara, quando você passa a andar com pessoas que são melhores, mais inteligentes, mais fortes, mais espertas que você o seu nível começa a aumentar. E daí você precisa se desafiar mais. Você precisa aumentar o espaço, a lacuna de, vamos dizer, habilidade que tem entre a pessoa que é melhor e você. Até para acompanhar esse espaço, esse gap que tem entre de habilidade, né? Então, automaticamente você vai precisar nivelar o nível daquela pessoa. Então, isso é importante, porque quando você passa a conviver com pessoas melhores que você, né? Você precisa se adaptar ao nível delas. E naturalmente, o seu nível vai aumentar para tentar acompanhar isso, certo? Então, finalizando o vídeo aqui, obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixa um like aí. Se você tem alguma sugestão de vídeo, algum tópico, enfim, você pode deixar tanto nos comentários aqui no YouTube, ou quanto mandar uma pergunta lá no Ask Arata. Lembrando que o mínimo para mandar uma sugestão de vídeo lá no Ask Arata, ou qualquer mensagem, enfim, se você quiser mandar uma mensagem de apoio, enfim, você vai estar apoiando o canal e também vai estar mandando uma sugestão de vídeo. Então, quiser, fique à vontade e obrigado. Te vejo no próximo vídeo.